Pessoal, dia a dia o castelo da Globo começa a cair. Dessa vez a denúncia que rolou foi aí da jornalista Giovanna Amel contra a gigante emissora. Meu nome é Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao meu canal. Desde já te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece. Deixa um like nesse vídeo para você mostrar para essa plataforma que esse conteúdo aqui é relevante para você. E o primeiro link na descrição é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptos do mundo. Usando meu link para cadastrar-se, você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente a um robô de operações que trabalha com a API configurado na Binance e também em várias outras corretoras. Tendo dito isso, olha só, a jornalista Giovanna Amel, que já trabalhou na Globo, ela realizou aí uma denúncia contra a emissora. Isso ainda é uma coisa lá da época do Covid-19, olha, abre aspas, eu mandava para amigos da Globo e eles diziam que não podiam publicar aquilo. Ela conta que chegou a ver pessoas que morreram de câncer e tinham lá no atestado de óbito Covid. Chegou a ver pessoas que vieram a falecer de acidente de carro, tinham lá também no atestado de óbito a mesma coisa, Covid. E a gente sabe que devido a questões de estado de pandemia e tal que podem existir, de fato, certas doenças respiratórias é tendencioso que se tenha no atestado de óbito a possibilidade lá da doença específica que originou a pandemia, mas ainda assim é muito discrepante quando você vê, por exemplo, um acidente de carro. É uma coisa extremamente diferente, certo? E ela chegou então a denunciar isso, mostrar pra Globo, mandar pra Globo, e ela disse que não teve um que chegou a denunciar. Então isso mostra que a chamada guerra de narrativas não é uma ilusão. Existe de fato uma lente, ou melhor, um filtro que é utilizado por determinadas emissoras para poder apresentar certas narrativas ao público. Então eles utilizam a verdade para mentir. Como que isso funciona? Você começa a falar a verdade, falar a verdade, falar a verdade, mas certos pontos você não mostra, você omite. Então, de fato, tinham muitas pessoas perdendo a vida aí por conta do vírus, perdendo a vida aí por conta desses casos e tudo mais, mas ao mesmo tempo, muita informação acabou sendo inflada. Muitos casos não aconteceram exatamente dessa forma. E a gente pegou e começou a ver o tempo todo a nossa mente sendo bombardeada por isso. Nos primeiros casos, nos primeiros momentos, a gente ficou impactado aí com essa doença que chegou e tudo mais. Só que daí os mais espertos começaram a perceber, opa, tá estranho, tem coisa estranha acontecendo, isso não tá certo. Você começa a ver que existia uma narrativa selecionada para esse caso, daí você começa a perceber, pô, não é bem assim. Beleza, daí você desliga a televisão, para de acompanhar e começa a perceber a verdade por trás dos bastidores. E chega um tempo que até do mais instruído ao menos instruído acaba não conseguindo confiar naquilo que está sendo dito. Mas, ainda assim, mesmo aquele que se desliga totalmente, né, no meu caso, eu não assisto televisão. Televisão eu tenho em casa, mas de vez em quando para ver uma série, para ver algum filme que eu quero especificamente, de algum serviço de streaming, enfim, ou da internet diretamente. Mas nossa, TV aberta, cara, eu não sei dizer pra vocês quantos anos faz que eu não aperto pra assistir um canal de TV aberta, alguma coisa assim. Mas ainda assim, eu de vez em quando cheguei a receber notificação no meu celular sem ter pesquisado nada de notícias sobre o que estava acontecendo lá, né, de casos e tudo mais. Eu ia na casa de algumas pessoas da família e ficava lá, eu conversando e aquela notícia lá passando na TV, daí você olha,
Não, casos, né, acontecendo, não sei o que, não sei o que. E isso, de certa forma, tem a sua influência, tem o seu poder. E a Globo faz parte de tudo isso. Toda essa narrativa que foi montada, todo esse conjunto de mentiras. Então estamos diante de algo que realmente tirou vidas, mas de algo que teve aí certos pontos inflados. E ao mesmo tempo, eu cheguei a noticiar aqui para vocês sobre o concorrente inesperado aí da TV Globo. A gente viu o Casimiro. Ele tem um canal no YouTube chamado Casé TV. Ele simplesmente está transmitindo os jogos da Copa do Mundo de graça, tá? Ele conseguiu isso daí de graça. O Google, em parceria com outras empresas, enfim, conseguiram para ele de graça. Enquanto a Globo teve que fazer um contrato multimilionário para conseguir o direito de transmissão. E o que acontece é que ele não estava assim com uma pretensão de bater na Rede Globo, de derrotar a Rede Globo. E assim, ele não veio para bater na Rede Globo, mas aparentemente a Rede Globo está apanhando. Por quê? Eles estão aproveitando até mínimos detalhes do que acontece lá para fazer críticas a ele. Então eles pegam, por exemplo, o fato dele falar palavrão, pegam um trecho lá e escreve: entre palavrões e comerciais da Coca-Cola e McDonald's, para tentar dar uma indireta para empresas da Coca-Cola, do McDonald's e para os anunciantes, falando assim: olha, não anunciem com ele porque ele não faz parte do politicamente correto. Olha só que interessante. E você lendo as matérias do pessoal, eles falam: não, olha só, a Globo tem 3 comentaristas, sendo 2 negros e 1 mulher. Olha, não, inclusivo, olha só que maravilhoso. Enquanto ele não. O Casimiro nem comentarista é, e realmente ele não se... Esse que é o legal da história. Ele não se propôs a ser um comentarista. Ele não leva o negócio a sério. Ele não tá batendo na Globo. E a Globo tá apanhando. Olha só que legal. Então assim, o pessoal que escolhe assistir com o Casimiro ao invés de ver com a Globo, muitas vezes não é só por questão de não conseguir assistir na televisão naquele momento. Eu entendo. Tem gente que tá assistindo na televisão, ou não tem uma televisão, vai lá abrir no celular, é fácil abrir no YouTube, ok. Mas eu sei que tem muita gente também, como é o caso aqui em casa, que não quer ver na Globo porque sabe tudo aquilo que a Globo representa e prefere não acompanhar essa emissora. Essa é a verdade. Então é muito melhor ver um cara extremamente amador, todo atrapalhado, falando palavrão, zoando, que não faz parte do politicamente correto, que não tá nem aí pra inclusão, fazendo piada de adolescente igual o pessoal lá da Folha chegou a falar. Quando ele falou assim que... Falou que o jogador, e aí, já tomou uma bolada no queixo? Oh, que comentário homofóbico. Dane-se. Dane-se. Foi um comentário engraçado. Foi um comentário super engraçado. E tá aí o pessoal falando o quanto ele é malvado, o quanto ele é ruim. E esse que é o legal. É uma pessoa normal que tá comentando sobre isso daí. Não é uma pessoa que tá lá mantendo toda uma pompa de querer ser o gostosão, o bonzão e tudo mais. Não, é só um torcedor normal. Uma pessoa. Tudo bem, ele deve ter a sua formação, não sei qual é, enfim. Mas a questão é essa. E o fim da Globo, eu penso que não vai acontecer. A Globo vai continuar existindo. Mas ao mesmo tempo, ela tende a ser cada vez menor. Ser cada vez menos rentável e ter cada vez menos influência na vida das pessoas. Mas em contrapartida, as redes sociais se farão mais presentes em nossas vidas e começarão a escolher aquilo que a gente assiste. E até certo ponto,
a gente vai começar a achar que a gente está escolhendo, que a gente quer assistir, mas tomaremos decisões também sendo influenciadas por algoritmos. E o meu receio é que, no fim das contas, a gente não consiga mais identificar que aquela escolha não é nossa. Mas até então, existe uma fração de liberdade nisso tudo. E eu digo isso por quê? Porque não tem ninguém soprando na minha orelha aqui o que te dizer e você escolheu escutar isso que eu tô falando agora. Então você escolheu ouvir isso que eu tô dizendo aqui. Você escolheu me ouvir, você escolheu estar aqui nesse exato momento. Então eu te digo, alguma escolha você ainda tem. Alguma independência você ainda tem. Alguma opção você ainda tem. E pelo fato de eu estar falando o que eu penso, alguma liberdade a gente ainda tem. Então vamos aproveitar isso para ir em busca da verdade, tá bom? Então muito obrigado, pessoal. Muito obrigado aí a todo mundo que assistiu e até mais.